Bora dar continuidade aqui no nosso projeto, então. Mas, bom, antes disso, vou deixar aquele pedido de sempre, né? O projeto tá ficando bem massa, bem legal. Então, por favor, quem estiver gostando realmente do projeto, deixa aquele curtir, ajuda bastante. Se inscreve também no canal, isso vai ajudar o canal a crescer e eu conseguir produzir mais alguns vídeos que eu tenho em mente. E acho que é isso. Então, se puder dar aquela fortalecida, eu agradeço. Bom, então vamos lá, continuar no nosso projeto de e-commerce, né? Antes de mais nada, não se esqueça sempre de deixar nosso servidor startado, né? Então você roda o JSON What Serve, coloca o nome aqui do DB que foi colocado e o IP e o seu IP. Deixa eu só voltar aqui na home, então, né? Só para da última vez que a gente parou, dar uma recapitulada, a gente tinha pegado os detalhes do item quando ele é clicado, né? Então a gente fez todo esse processo aqui de bater no endpoint, entre aspas, que é o nosso mock, e colocado aqui. Bom, off video eu fiz só uma alteração aqui, foi o seguinte, eu cheguei aqui no app.txt e coloquei safe area top, e para isso vai para funcionar para mim com o que eu quero fazer. E eu vou vir aqui então, vou remover esse Safe Area View aqui, e aí eu vou conseguir trabalhar com alguns valores mais legais para eu poder estar estilizando. Eu acho que por enquanto foi essa a única alteração que foi feita. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é renderizar a nossa imagem. Então, dentro aqui dessa primeira box, onde tem aqui esse Justify, Relative, etc., eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra box. E aí, nessa box, eu vou passar uma utilização do width de 100. E o rate vai ter uma pegadinha aqui. Por enquanto, eu vou deixar ele de 280. Mas aí a gente vai entender o que é esse rolê que a gente vai precisar fazer. Vou colocar um Justify Content Center. Vou colocar um Align Items Center também. Beleza. Na verdade, como eu usei Justify Content e Align Items, eu poderia só substituir essa box por uma tag Center. Depois, se der certo, eu vou substituir, que fica menos verboso. Aí eu vou utilizar a nossa image, já conhecida do nosso Native Base. Image. Posso até copiar aqui também. Mas não precisa não. Já fecho aqui. Aí dela eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o src, que é o source dela, e vou colocar o equipment.image. Beleza. O width dela eu vou colocar de 350 pixels, seguindo o nosso layout que eu já vi previamente. E o rate vou colocar de 250 pixels também. Vou colocar um alt aqui, aí que eu posso até colocar aqui equipment.title, resize mode, vou deixar como contém mesmo, e o flex 1 para a imagem poder ficar da forma que eu quero aqui. Deixa eu ver no que eu posso ter errado aqui. Box width de 100. Que não é 100, é 100%. Então, beleza. A imagem ela ficou desse jeito aqui, que é basicamente o jeito que a gente quer, tranquilo. Aqui vai ter uma pegadinha nela, porque quando vai ter uns botões aqui embaixo e quando eu clicar em ver a descrição, eu quero que essa imagem ela diminua de tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse carinha aqui vai ser o nosso, posso colocar dentro do nosso próprio rate aqui. Vai ser do rate da imagem mesmo, deixa eu só dar uma, não, vai ser do próprio rate aqui do box, estava me confundindo com o da imagem. E aqui eu vou chegar e vou fazer assim, se tal for acontecer tal coisa, então eu quero que seja o tamanho de 280. Se não, eu quero que seja o tamanho de 200. E esse tal coisa é se o box de descrição estiver aberto ou fechado. Então, só para a gente fazer um teste aqui, se for true, então eu quero que a imagem seja 280. Se for false, eu quero que ela fique com 200. Ou seja, quando a imagem ela inicia em evidência, então ela inicia maior,
quando eu clicar no botão aqui, eu quero que essa imagem diminua porque vai subir algumas informações. Inclusive a gente vai colocar animação para subir um modal, uma espécie de aspas entre um modal bem legal. Então vai ter esse pequeno rolê que eu quero desenvolver. Bom, aqui eu já peguei uma coisa que eu já, enquanto estava desenvolvendo aqui, eu já pensei, minha cabeça já foi pensando e eu acho que esse cara aqui é um bom carinha para a gente transformar em um componente isolado. Porque aí eu quero fazer algo do tipo assim, para não ficar muita lógica aqui dentro. E como a gente está trabalhando com Atomic Design, isso possibilita para a gente ficar mais fácil ainda. Eu quero fazer assim, ah, pode ser detail image, alguma coisa assim, ou detail image preview, fica melhor. E eu quero passar isso daqui para ela, então eu vou colocar aqui uma show description. E aí eu vou passar ele vai ser um booleano, ele vai ser true ou false. Então, a partir disso eu quero que aconteça esse rolezinho que a gente acabou de fazer aqui. Então, bora lá. Eu vou vir aqui e vou pegar esse nome aqui, que a gente acabou criando esse cara. E ele, como ele é um componente meio isolado, ele não tem muitas camadas, não é tão complexo, então eu acho que seria um bom átomo pra gente. Então eu vou colocar ele aqui em image preview.tsx, dar um export function image preview. Eu vou dar o nosso import react from react. Aqui eu vou criar nosso type, que é o que eu falei. E nesse type pode ser image preview props, image preview props. Aqui eu vou colocar um show description, que é o que eu falei que eu queria usar lá, que vai ser um boolean. Description vai ser um boolean, dessa forma aqui. Vamos ver se não errei nada, acho que não. Deixa eu image aqui. Esse show description ele vai ser aqui e eu quero iniciar ele como false, para ele não mostrar a descrição. Então, inicialmente a descrição ela não vai estar sendo mostrada. Então, quando eu clicar no botão e mostrar a descrição, aí sim eu vou fazer tal coisa. Então, por isso que eu deixei como false. Aqui eu vou dar um return, vou chegar no nosso detail e vou copiar todo esse rolê que a gente criou para cá. Começar a importar do Native Base, o box, e também a nossa image do React Native Base, Native Base mesmo. Beleza. Duas coisas a mais que eu não tinha me tocado que eu vou ter que passar aqui. Então esse show description ele já vai estar olhando, vou deixar comentado por enquanto. Aqui eu vou deixar ele inicialmente, eu vou deixar ele como false. E vou tentar importar ele aqui. Beleza. Duas coisas que eu não me atentei aqui quando eu estava falando que a gente precisa passar também, que é a própria image, né? Que vai ser um equipment.image. E o nosso, deixa eu ver, o nosso title que a gente está usando lá no nosso out. Então eu vou colocar um out aqui para ela. E nesse out eu vou colocar equipment.title. Ponto não. Inclusive, deixa eu ver se está aqui. Beleza. Aí aqui eu vou colocar um out, que vai ser do tipo string. E acho que eu chamei de image, né? Image, que vai ser do tipo string. Beleza. Aí aqui eu só vou utilizar aqui tanto o out quanto o image aqui dentro. Beleza, esse out aqui eu vou substituir ele aqui. E o nosso image eu substituo ele aqui. E o nosso show description eu vou colocar ele no lugar desse true ou false aqui. Fazendo isso dessa forma, se eu salvar aqui, ele começou assim. Eu vou passar ele como true.
E se eu passar ele como true, a imagem fica grande. Se eu passar ele como false, a imagem fica pequena. Esse daqui vai ser o contrário, então. Eu vou fazer uma negação aqui. Então vai ser dessa forma, desse jeito aqui. Então inicialmente show description vai ser sempre como false, que eu não quero mostrar nenhuma descrição. E aí quando eu clicar aqui, eu vou mostrar a descrição e ele vai ser alterado para true através do nosso state. E aí ele vai ser dessa forma. Bom, já gostei desse primeira refatoração, que já ficou já bem mais limpo a nossa parte do código. Vamos passar para a segunda parte então. Vou minimizar aqui esse box, inclusive esse carinha também para a gente poder componentizar. Para falar a verdade, essa telinha aqui de detalhe, ela tem, não foi uma piada, mas ela realmente tem vários detalhes e várias coisas que tem como a gente fazer de várias formas. Então a gente pode fazer uma versão e depois ir vendo e falar, ah, isso daqui poderia ser componente, dá pra gente fazer de tal forma. E além do mais, a gente vai colocar animações dentro, então isso vai trazer um nível a mais de complexidade para essa tela. Deixa eu só dar um gole de água aqui que hoje está bem calor. Bom, beleza. Inclusive tomem água. Bom, bora lá. Agora o próximo passo aqui que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu quero criar uns botõezinhos que ficam aqui embaixo. Esses botõezinhos vai ter dois, né? Um para ver mais detalhe e outro de especificações. Então eu quero desenvolver esses carinhas agora. Então esse é o próximo passo que eu vou fazer. Lembrando que eu minimizei aqui esse box e estou fazendo aqui dentro desse fragment separado. Fechou. Como que eu posso começar com esse cara? Novamente, aqui a gente pode começar com um box. Beleza, eu apaguei o errado, digitei errado novamente. Box, complicado. Vamos teclado maldito. Bom, foi. E aqui eu quero colocar um background. Esse background aqui eu vou deixar como primary de 100. Fechou. Vou colocar um justify content. Justify content. Center, isso mesmo. Vou colocar um padding de 7 pixels para as coisas dentro desse container que eu vou criar não ficar tudo grudadinho. Vou colocar um border radius e esse border radius vai ser acho que pode ser uns 30. Vou também colocar um shadow, que é um box shadow que a gente tem. Eu vou colocar ele de 5 e vou deixar um rate fix por enquanto e depois daqui a pouco eu explico sobre esse rate de 110 pixels. Fazendo assim, a gente já colocando, aqui a gente já tem isso daqui, ó, que é esse carinha aqui, que quando a gente quando a gente entra no nosso app, ele vai ter aqui dentro, e aqui eu só ver se aqui tá true ou false, esse image aqui, porque eu deixa eu colocar false aqui, para ela ter a nossa primeira versão, que é assim que quando a gente entra nessa página de detalhe, ela tirando o header que a gente vai desenvolver, essa vai ser a nossa carinha. Essa vai ser a carinha da nossa página. Então, aqui foi criado esse carinha aqui, que é esse footer que fica aqui na página. Inclusive já bateu a ideia de transformar isso em componente, inclusive com o nome de footer mesmo, daria para fazer essa melhoria, mas bora lá, primeiro a gente desenvolve depois a gente tenta melhorar. Também não vamos tentar colocar a carroça na frente do boi e tentar só, senão a gente nunca vai desenvolver nada, vai sempre tentar achando melhoria. Mas perfeito. Por enquanto aqui tô satisfeito com esse resultado aqui. E aí a gente vai colocar um HStack aqui. Esse HStack, que é o do próprio Native Base, ele é uma stack na horizontal. Aqui eu vou colocar um width de 100%. E nesse width de 100%, além disso, vou colocar um justify content. Vou colocar um space between. Beleza. Aqui eu vou colocar o button. E nesse button aqui eu vou deixar coisa chamada description. Button do Native Base, fechou. E também eu já posso vir aqui, já colocar um outro próximo button aqui, que vai se chamar specification. Bom, beleza.
A gente vai ter esses dois botões aqui, então eles ficam dessa forma, Description e Specification. Tá muito bom esse botão, nota 2, então a gente vai melhorar a estilização dele. Aqui eu vou colocar aqui uma coisa que a gente consegue mexer no NativeBase que eu acho bem legal, a gente consegue controlar esse estado aqui, tá vendo? Quando a gente clica aqui ele muda meio que de cor. Lembra bem a questão quando a gente está na web, a gente passa um hover, só que nesse caso aqui eu realmente estou clicando. A gente consegue controlar esses caras para fazer o que a gente quiser. No nosso a gente não vai ter isso, então eu quero colocar aqui, a gente passa como, tipo, como se fosse um terceiro elemento, a gente coloca assim e a gente consegue várias coisas aqui dentro, ó, esse Dark, Disable, Focus, etc. Eu vou colocar quando ele é pressionado, aí eu vou colocar nele uma BG Color, e essa BG Color vai ser Primary 50. Beleza, eu vou colocar nele também um Shadow de 1. Vou colocar um Border Radius de 10. Vou colocar um BG aqui, pode ser um Primary 10. Um width eu vou colocar 149. E vou colocar um rate de 43. Assim ele fica dessa forma. Tá vendo quando eu clico aqui ele fica de outra corzinha? Foi por causa desse BG aqui. E aí de especificação, se eu não me engano, salva a minha memória aqui, vai ser a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse cara e vou vir aqui. E vocês já sabem o que eu estou pensando. Se a gente está copiando e colando, novamente esse cara é um ótimo é um ótimo, é um ótimo elemento para se transformar em um componente. Então, eu posso falar a famosa frase, daqui a pouco a gente volta aqui para fazer isso daqui, ou a gente pode tentar já desenvolver esse carinha aqui. Deixa eu ver o que a gente vai precisar. Bom, a gente precisaria só passar esse title para ele ou aceitar ele como tilde. Nesse caso daria para colocar como title. Então, vamos fazer da maneira correta então. Esse aqui vai ser um átomo isolado também. Então a gente pode criar um nome, ou a gente pode criar uma pasta aqui. E para essa pasta aqui, deixa eu pensar num nome. Ela vai ficar dentro de coisa, dentro de botão. Deixa eu me ver um nome que não tá meio difícil. Button Detail, talvez. Eu vou colocar como Button Detail. E eu não gostei muito desse nome, mas só pra gente não ficar em stuck parado aqui nessa parte do coisa. Então depois se a gente tiver pensar um nome melhor, inclusive se tiver algum nome aí, deixa no comentário que a gente volta aqui e muda. Mas vamos lá. Então aqui a gente dá um import React from React. Export function button detail. Vou dar um return nesse carinha. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui e copiar esse cara aqui. Vou pegar ele aqui do NativeBase e vou só passar ele aqui. E aí, eu vindo aqui no nosso detail, vou substituir tudo isso por um button detail. Se eu salvar aqui, nada deve mudar. Aí se eu colocar button detail aqui também, nada deve mudar, mas como vocês viram aqui, o título é igual para os dois. Então por isso que eu vou vir aqui, criar uma tag title mesmo. Ou poderia passar como children, mas nesse caso eu vou criar uma tag title. Vou colocar description. E aqui eu vou colocar specification. Se eu salvar vai dar erro, porque a gente não tem nada disso. Specification. Ou palavrinha. Se eu salvar vai dar erro, então vamos vir aqui, criar o nosso type, button, detail, props. E aí nesse button de tail props eu vou colocar o nosso title, que vai ser uma string. Venho aqui, button de tail props, title.
e aqui substituo esse description pelo title. Fazendo isso, como vocês viram, nada aconteceu, mas agora se eu salvar aqui, perfeito. Então a gente já tem essa carinha inicial aqui da nossa bicicleta. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Foram, entre aspas, poucas coisas que a gente já fez. Vocês foram olhar por cima, só renderizou uma imagem e colocou um footer. Mas mesmo assim, sempre tento trazer essa parte de, vamos componentizar, aqui dá para ser componentizado ou não. Eu não estou trazendo essa aula previamente, estou consultando de algum lugar, eu estou criando junto. Então vai dando ideias no meio da coisa, então eu pego e vou separando, e às vezes dá erro, às vezes não dá, enfim. Mas como deu uns 20 minutos para ter um bom tempo, eu vou parando esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, provavelmente a gente vai fazer, quando esse description, clicar nesse description e ele ocupar uma tela menor e a imagem já da bicicleta dar uma diminuída, que é o comportamento que eu espero que aconteça quando eu quando eu clicar nesse botãozinho de descrição. E a gente não vai, depois disso, provavelmente no próximo vídeo, a gente não vai trabalhar com animações ainda, que eu vou deixar por último nessa tela. E aí, só que depois a gente vai pegar tudo que a gente desenvolveu e vai colocar React Animated V2, que é nele pra a gente atuar, para ficar uma usabilidade bem fluida, bem legal. Só voltando aqui, ver se está tudo certo com todos. Tá tudo certinho aqui. Esse daqui já aconteceu certinho também. Esse também. Então depois eu vejo esse warning que está rolando aqui. Mas eu acho que é isso. Provavelmente esse warning está rolando no caso do load, mas eu acho que é isso por enquanto. Deixa eu remover aqui por último. Gostaria novamente de agradecer a todos que estão acompanhando aí. Acho que o projeto realmente está ficando bem bonito, bem legal. Lembrando que o projeto é totalmente free para compartilhar em qualquer lugar nas redes sociais de vocês, caso vocês estejam criando. Inclusive, é um bom portfólio para as pessoas que querem desenvolver app. O aplicativo está bem bonito, bem legal mesmo. Então, está sempre aberto. E vou pedir novamente para dar aquela força para o canal, para se inscrever, deixar aquele like que vai ajudar bastante. Então, no próximo vídeo eu venho com essas duas outras coisas, mais o bug fix desse warning aqui que está rolando. Galera, valeu, é isso aí.